Mas pra você entender por que isso tá acontecendo agora e porque o Brasil tá bem no centro disso tudo, eu preciso te contar uma história. Uma história que começou muito antes de 2026, muito antes de 2022 e muito antes até da pandemia. Uma história sobre como o mundo funciona em ciclos e sobre o momento exato em que um desses ciclos está virando bem na nossa frente. Existe um padrão que se repete na história econômica mundial. Toda vez que o mundo passa por uma grande revolução tecnológica e toda vez que a potência dominante começa a dar sinais de fraqueza, o capital migra. Então ele sai dos ativos financeiros e vai para os ativos reais. Sai dos países desenvolvidos e vai para os emergentes. Sai de quem tem a tecnologia e vai para quem tem os recursos físicos que essa tecnologia precisa. Esse padrão se repetiu em 1870, quando a segunda revolução industrial explodiu e a demanda por carvão, aço e cobre fez fortunas nos países que tinham esses recursos. Se repetiu nos anos 1970, quando a crise do petróleo reorganizou completamente o poder global e os países do Oriente Médio, que antes eram ignorados, de repente se tornaram os donos do recurso mais estratégico do mundo. E se repetiu de forma muito clara nos anos 2000, com o grande boom das commodities. E é esse ciclo que eu quero que você entenda bem, porque ele é o espelho mais próximo do que a gente está vivendo agora. No final dos anos 90, o mundo estava em êxtase por causa da internet. As empresas .com valiam bilhões sem ter um centavo de receita e a Nasdaq não parava de subir. Os Estados Unidos eram o centro de tudo, tecnologia, capital, crescimento, e os mercados emergentes eram completamente esquecidos. Nesse gráfico, você consegue ver um gráfico de força relativa, onde a gente divide as bolsas do mundo pelo S&P 500. E dessa forma é possível ver nitidamente como nos anos 90 as bolsas mundiais perderam força contra a bolsa americana. Isso simplesmente mostra de uma forma clara um raciocínio da época. Por que alguém colocaria dinheiro no Brasil, Argentina ou Rússia, quando você podia investir nas empresas de tecnologia americanas que iam mudar o mundo? Só que aí vieram duas coisas que mudaram tudo. Primeiro, a Nasdaq, que começou a desabar. Em março de 2000, as empresas que valiam bilhões viraram pó da noite pro dia. Investidores estavam eufóricos em dezembro de 99, estavam arrasados em dezembro de 2001. O S&P 500 perdeu quase metade do valor em 2 anos e a bolha estourou. E segundo, em setembro de 2001, aconteceu o 11 de setembro. Aí os Estados Unidos entraram em guerra, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. O país que parecia invencível, de repente, mostrava as vulnerabilidades. A confiança no excepcionalismo americano começou a rachar. E aí foi nesse momento, quando os Estados Unidos estavam fragilizados e a tecnologia tinha acabado de decepcionar o mundo inteiro, que um outro país começou a mudar silenciosamente o jogo. Esse país chama China. No começo dos anos 2000, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio e começou a crescer a uma velocidade que o mundo nunca tinha visto. 10, 11, 12% ao ano. Eles estavam construindo cidades inteiras do zero, movendo centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade, criando o maior boom de infraestrutura da história humana. E para fazer isso, a China precisava de tudo. Precisava de aço para construir os arranha-céus e ferrovias, precisava de carvão para alimentar as fábricas, cobre para eletrificação, minério de ferro, cimento, petróleo e também precisava de comida, né? Soja, milho, carne, para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E adivinha quem tinha isso? Exatamente os emergentes. O que aconteceu depois ficou conhecido como o super ciclo das commodities. Os preços de tudo subiram de uma forma que parecia impossível. O petróleo foi de $30 para 140 o barril. O cobre triplicou. A soja dobrou. O minério de ferro multiplicou por 10. E as bolsas dos países emergentes explodiram junto. O Ibovespa em dólares multiplicou por 10 entre 2002 e 2008. 10 vezes. Quem tinha dinheiro investido no Brasil em 2002 e ficou quieto até 2008, multiplicou o patrimônio por 10 em dólares. Foi uma das maiores transferências de riqueza de uma geração inteira. E o Brasil estava no centro disso tudo. Se você tinha mais de 20 anos naquela época, provavelmente você se lembra da sensação. O Brasil era o país do futuro. E pela primeira vez...